Eu vou começar o nosso bate-papo de hoje contando uma fábula. Então não é uma história real, é uma fábula, mas que ela é muito importante e é uma fábula judaica. É uma fábula que é muito contada entre o povo judeu. E a religião judaica ela tem uma série de coisas muito parecidas com a doutrina espírita. Entre elas, a crença na reencarnação. Não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas todo judeu acredita na reencarnação, né? Assim como nós. E tem uma fábula que conta uma história que é mais ou menos assim. Ela não vai estar exatamente como é a fábula, porque eu não sou um bom contador de fábulas. Mas vamos a ela. Uma pessoa que vivia num determinado lugar, ela via, durante muito tempo, muitas pessoas próximas, muitas pessoas que conviviam naquele mesmo lugar, essas pessoas faziam uma viagem e essas pessoas voltavam com uma riqueza muito grande em diamantes. E o diamante é uma pedra muito preciosa. Todo mundo entende isso. E essa pessoa, esse senhor, ele fazia sempre planos de que ele queria viajar também, assim como todas as outras pessoas, para ir em busca desses diamantes. Mas ele nunca estava suficientemente preparado, ele nunca estava em condições de fazer essa viagem nessa busca desses diamantes. E ele começa a se organizar para poder fazer essa viagem, até que um dia chega em condições de poder fazê-la. Então ele vai em viagem, e no decorrer da viagem ele chega até uma praia, ele enxerga de longe a praia reluzente, como se fossem luzes piscando, muitas luzes piscando, e ele chega até essa praia, e quando ele aponta com o barco na areia, depois de vários dias de viagem, ele olha para a areia, e a areia está forrada de diamantes, repleta de diamantes. Todos lá disponíveis, de graça, para qualquer um que quiser pegar, o tanto que quiser pegar. Está lá, é só pegar. Tudo que ele precisava fazer é pegar tantos diamantes quantos possíveis e colocar o máximo dentro da embarcação dele e voltar para a cidade dele, certo? Só que tem um detalhe. Como ele tinha terminado a viagem, ele tinha chegado nesse outro porto, ele tinha chegado nesse outro lugar, ele precisava de mantimentos, ele precisava de condições, ele precisava de alimentar a tripulação, descansar, então ele precisava de uma série de coisas. E aí ele fala assim, vou pegar um tanto desses diamantes, ele enche a camiseta assim, todo mundo já pegou goiaba no vizinho? Lembra quando a gente morde a camiseta assim e enche aqui assim de diamante? E aí ele pega e enche de diamante e vai para um vilarejo que tem ali perto. E chegando nesse vilarejo, ele fala assim, eu quero comprar mantimentos, eu quero isso, quero aquilo, preciso alimentar minha equipe para eu poder pegar de novo o navio e colocar de novo ele no mar para voltar para casa. E aí ele faz uma super compra, na hora que ele vai pagar, ele pega todos aqueles diamantes e joga em cima da mesa. E o dono da venda ali, do comércio, fala assim, mas diamante aqui não vale nada. Diamante aqui não tem nenhum valor. Porque diamante aqui é de graça. Diamante aqui tem largado na praia. Não tem valor nenhum. Não dei risada, a fábula é exatamente essa. O que vale aqui é cebola. Mas cebola, Ricardo, a invenção não é minha, a fábula nem minha. Nem minha é, mas o que tem valor é cebola. Ele falou assim, mas eu não tenho nenhuma cebola. Tá, mas o que vale aqui é cebola, diamante não vale nada. Ele falou, mas como é que eu vou fazer agora? Vou começar a trabalhar para algumas... Eu vou ter que começar a trabalhar para as pessoas, juntar um dinheiro para conquistar cebola, para juntar o máximo de cebolas possíveis, né? Para eu poder comprar os mantimentos, e aí a hora que eu estiver indo para a minha embarcação, eu encho minha embarcação de diamante e vou embora. Ainda estava focado, recém-chegado, ainda estava focado nos diamantes, certo? Passado um tempo, ele trabalhando, ele vai se distraindo, vai trabalhando, conquista um pouco de dinheiro, conquista um pouco de condições lá, ganha algumas cebolas, né? Algumas cebolinhas. E aí
ele resolve investir nisso. Ele fala, não, eu estou gostando disso aqui, eu vou virar um empresário aqui. Vou ser uma pessoa de sucesso aqui. E aí ele começa a ganhar bastante cebola, e aí ele compra um terreno, e começa a plantar, e começa a ficar próspero, né? Começa a ter prosperidade, e eis que ele vira a pessoa mais rica da ilha das cebolas. E ele fica muito famoso, fica muito rico, e já com um tempo avançado da sua permanência lá, começa a bater a saudade da família. E ele fala, eu preciso voltar para ver minha família. E aí ele já estava entorpecido pelo valor da cebola. E eis que ele junta todo o mantimento que ele precisava, junta uma equipe para poder levar ele até de volta em casa, carrega um navio dele cheio de cebola, e ele chega do lado de lá, do oceano, chega na sua casa, a família achando que ele tinha morrido, achando que ele tinha se perdido, achando que nunca mais ia encontrar com ele, fica muito feliz, e vão abraçar ele, vão beijar, e sentem um cheiro muito estranho, e aí olham para ele e falam assim, mas que cheiro é esse? Não, eu estou rico, estou muito rico, eu consegui, eu prosperei, eu conquistei todas as coisas que eram as coisas mais importantes, eu sou uma pessoa hoje muito rica. Daí eles correm para o navio para ver quantos diamantes ele tinha conseguido trazer. E eles olham para o navio, e o navio está cheio de cebolas. Mas cebola não vale nada lá para o lugar para onde ele foi. Que história mais sem graça, Ricardo. Vamos fazer um paralelo? Vamos fazer um paralelo disso? Cada um de nós é esse senhor, que uma vez, um dia, num determinado momento, nós estávamos lá na nossa casa espiritual, no nosso verdadeiro lar. E aí, a gente via que algumas pessoas vinham para cá e voltavam para lá sendo muito reconhecidas pelos seus diamantes. O que é o diamante no mundo espiritual? São as virtudes, são as conquistas morais, né? E as pessoas vinham para cá e voltavam cheias de diamante. E vinham para cá e voltavam cheias de diamante. Ele falou, eu também quero ir para lá. E ele se prepara. E ele vem para cá. Esse é o contexto. Ele vem para cá. E uma vez chegando aqui, as virtudes estavam à disposição. Gente, quanto custa uma virtude? Quanto custa uma qualidade? Quanto custa uma qualidade sua? Quanto que você tem que pagar por uma qualidade sua? Quanto que você precisa pagar para ser honesto? Quanto que você precisa pagar para ser uma pessoa do bem? Quanto que você precisa pagar para ser um pai dedicado, para ser um marido atencioso? Quanto que você precisa pagar por isso? É de graça. As virtudes estão aí. Quanto que elas custam? Nada. Os diamantes estão todos na areia. Estão todos disponíveis para quem quiser pegar. Qualquer um de nós pode pegar o máximo de diamantes que quiser, o máximo de virtudes, o máximo de qualidades que quiser pegar. Está disponível para todo mundo. Só que a gente chega aqui e a gente olha para o mundo e o mundo diz para nós assim, Ricardo, esse troço aí que você está querendo ser bonzinho, esse troço que você está querendo ser caridoso, esse negócio aí de ser marido fiel, gente, isso tudo não é uma qualidade. Esse é o ponto de partida, essa é a nossa obrigação moral. Então, evolução moral é o ponto de partida. Né? É como se eu não matasse ninguém e falasse assim, não, mas eu não mato ninguém. Tá, e você está achando que você está fazendo a diferença por não matar ninguém? Não matar ninguém é nossa obrigação moral. Não fazer o mal é nossa obrigação moral. É o ponto zero de partida. Mas a gente chega aqui e conta uma história diferente pra gente. Que o que vale aqui? Não, esse negócio de você ser bonzinho, cara, é só para pagar de trouxa. Os outros vão te passar para trás. Esse negócio de você ser caridoso, esse negócio de você ser honesto, esse negócio de fazer as coisas do jeito certo, esse negócio de você não beber, esse negócio de você não fumar,
esse negócio de você não ter os seus vícios morais, as suas drogas morais, as suas drogas materiais. Ah, você está por fora, né? Você vai numa roda de amigos, você não bebe, não. Onde já se viu, né? Uma pessoa que não faz as coisas que o povo que está na ilha das cebolas faz. O que tem valor aqui? É só você perguntar para uma pessoa, pergunta para uma pessoa aqui e fala assim, o que é aproveitar a vida? O que é aproveitar a vida para você? Pensa sobre isso. Ah, aproveitar a vida para mim, Ricardo, é ferver o cabeçote. É torrar os neurônios. Isso é aproveitar a vida. É festar. É comer do bom e do melhor. Você só vai ter respostas que aproveitar a vida é fazer coisas que são da Ilha da Cebola. Onde o que tem valor é a cebola. E aí, a gente vai passar uma vida aqui. Um tempo. E vai chegar uma hora que a gente vai precisar voltar. E a hora que a gente estiver voltando, a gente vai pegar a nossa embarcação, e aí o que vai ter dentro dela? Cebolas? Ou diamantes? O que foi que a gente lembrou de levar? O que a gente prestou atenção em cuidar? Esse conto, ele se encaixa muito num texto que tem dentro do nosso Evangelho. Esse texto, ele está no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E tem um texto chamado A Verdadeira Propriedade. Esse texto é de Pascal, foi psicografado em Genebra em 1860. Dentro do texto, eu quero destacar só um pedacinho do texto para vocês. Dentro desse texto, ele fala várias coisas. Dentre essas várias coisas, ele diz assim, que o viajante que chega a uma estalagem receberá um bom alojamento, se puder pagar. Aquele que pouco possui vai receber acomodações menos agradáveis. Aquele que nada tem será deixado ao relento. O mesmo acontece ao homem quando retorna ao mundo espiritual. O lugar para onde ele irá depende de suas posses morais e não será com ouro que ele poderá pagá-lo. Ninguém lhe perguntará: quanto você tinha na terra? Que posição social você ocupava? Você era levado em conta, não será levado em conta nem o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas assim a soma das suas virtudes. Ele fala para nós nesse texto que tudo aquilo que a gente tem aqui, e gente, é muito importante ter essa visão, tudo aquilo que a gente tem, nós estamos tendo o usufruto daquilo. E a gente precisa prestar bastante atenção de entender o seguinte, a prosperidade material, né, você ter uma boa condição material, né, você ter uma boa condição de vida, não é pecado. Não é aí que está o pecado, não é aí que está a coisa errada. A gente fala assim, não, para se dar bem, para o meu espírito se dar bem na vida, eu tenho que nascer pobre de maré-maré, né? E tem que viver na pobreza. Não. Se você for uma pessoa que tem uma boa condição e que trata as pessoas dentro dessa boa condição, você tenta ajudar o máximo de pessoas possível, você presta atenção nas coisas de Deus, você ajuda as pessoas, tanto na caridade material, que é a tua condição financeira, como na caridade moral, que é aquilo que mais toma o seu tempo, se você estiver cuidando dessas coisas, não há problema nenhum em você ter posses. Não há problema nenhum em você cuidar da sua aposentadoria, de você cuidar da sua melhoridade, de você
fazer tudo isso. Não tem problema nenhum. O problema é olhar só para isso. O problema é olhar para as coisas do mundo como se a gente aqui fosse ficar para o resto da eternidade. E ninguém ficou até agora. Por que a gente vive, age, pensa, né, faz as coisas como se aqui a gente fosse ficar para sempre? Isso até hoje não aconteceu. Vai acontecer comigo? Vai acontecer contigo? Não vai. Então a gente precisa entender que a gente tem um usufruto daquilo que está conosco. Mas essas coisas todas não serão questionadas. Quando a gente voltar para a nossa verdadeira casa, como diz a fábula, quando a gente voltar para a nossa verdadeira casa, o que vão levar em consideração? Aquilo que possivelmente aqui não é valorizado. O que conta do lado de lá são as coisas que eu fiz, é a evolução que eu tive, é o bem que eu fiz, é a caridade que eu fiz, é a renúncia que eu fiz. Gente, ontem eu fiz um post que dizia assim: toda escolha tem em si um tanto de renúncia e um tanto de consequências. Se eu não estou disposto a renunciar a algumas coisas na minha vida, fica muito difícil administrar isso. Fica muito difícil conciliar o aproveitar a vida do jeito certo com ser feliz aqui com as coisas que me cercam. Fica muito difícil de eu construir um jeito de ser feliz desse jeito. Porque por mais que a gente tenha, a gente vai estar sempre olhando para aquilo que a gente não tem. É um inconformismo. É falta de contentamento. A gente nunca está contente com o que a gente tem. Se a gente não tem, a gente está infeliz. E se a gente tem, a gente quer mais. E sempre mais. E o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem dizer para nós, é que nós só temos a verdadeira propriedade, que é nosso verdadeiramente, é o nosso intelecto, é o nosso emocional, é o nosso espiritual. É só isso. É só isso que fica. O Evangelho vem dizer para nós, nessa passagem, ele fala assim: ainda que você tenha pago o seu peso em ouro em algum canto do mundo, quando você chegar do lado de lá, o que vão perguntar para você é: que virtudes você traz? E alto lá, não são as mesmas que você trouxe. Não são as mesmas que eu trouxe. Eu já vim para cá, eu já vim para esse mundo, eu já passei por essa nova reencarnação. Quando eu cheguei aqui, eu trouxe comigo alguma coisa em termos de desenvolvimento moral e intelectual que eu já tinha alcançado em outra época. E isso aí já está na conta. O objetivo de nós estarmos aqui é porque nós precisamos prosperar, nós precisamos progredir, nós precisamos evoluir. E isso só é possível aqui. Só aqui a gente consegue conquistar os diamantes. Por isso a necessidade da reencarnação. As virtudes, elas são estudadas, elas são entendidas, né? Tudo isso acontece no plano espiritual, mas é aqui que a gente vai verdadeiramente conquistar essas virtudes. Elas só passarão a fazer parte da minha forma de fazer e de pensar as coisas, de sentir as coisas, se eu vivenciar isso aqui. Então, eu voltar depois de uma vida inteira para o plano espiritual e chegar lá do jeito que eu cheguei aqui, sem conquistar nada, significa que eu não perdi? Significa que eu estou igual? Não, eu não estou igual. Eu tive uma existência inteira. Eu joguei ela fora. E o Chico falava de uma dor que é a maior dor do mundo.
O Chico falava de uma dor que é a dor da consciência, do arrependimento, de você olhar para a sua vida e falar: eu podia ter feito mais. Eu quero trazer para vocês eu não vou dar spoiler, mas hoje eu trouxe alguns componentes de fora que eu acho que são legais para a gente poder avaliar. Quem aqui já assistiu um filme chamado A Lista de Schindler? Levanta a mão. Que bom que poucos assistiram. Assistam. É um filme meio velhinho, uma produção extraordinária. Ele é um filme sensacional. Eu não vou estragar o filme, mas assistam. Schindler era um cara que na época da Alemanha nazista, ele se faz passar por um empresário, ele se aproxima dos nazistas, ele monta uma indústria e ele começa a comprar judeus para trabalhar na indústria dele. Mas, na verdade, o objetivo dele era salvar vidas. O grande objetivo dele era usar essa máscara aí para salvar vidas. Eu não vou contar o final do filme, mas eu vou ter que dar um pedacinho lá do final, tá? Quando os aliados estão ganhando a guerra e eles estão tomando conta de tudo, o Schindler precisa fugir. Porque apesar de ter feito bem, no papel, na atitude para os aliados, para aqueles que estavam chegando, né, tomando a Alemanha de volta, para eles, ele era o cara que comprava judeu para escravizar, quando na verdade ele comprava para salvar, né? Então ele precisava fugir. E aí ele vai, numa das cenas, ele se reúne com todos aqueles judeus em volta dele, e chorando muito, um carro esperando ele, e ele para e ele começa a olhar para cada uma das vidas que ele salvou, e ele tinha um anel bonitão assim com uma pedra em cima, e ele está se despedindo e ele para, na hora que ele pega na mão assim de um dos judeus que ele salvou, ele pega na mão e ele olha para aquele anel, e aí ele cai em pranto. E eles não conseguem entender por que ele está chorando tanto. E ele fala assim: quantas vidas esse anel poderia ter salvo? Como eu pude ficar com esse anel aqui no meu dedo? Tanto que ele fez, tanto que ele ajudou. E mesmo assim, lá no final, ele olha para o anel e fala: quantas vidas? E esse carro que eu vou fugir agora? Quantas vidas ele teria poupado? Quanto que os alemães me pagariam por esse carro, que eu poderia trocar isso, né, pelos meus irmãos? E eu não fiz. Essa dor moral, o Chico fala para nós, que é a maior dor do mundo. Então, quando eu volto para lá, eu não posso achar que aquilo que eu já tinha quando eu vim para cá, e eu volto para lá do mesmo jeito, está tudo certo. Porque houve um desperdício de uma existência inteira, de muitas oportunidades, de muitas vivências, de muitas experiências, que muitos dos nossos irmãos são desesperados por ter essa oportunidade, por fazer a viagem para ir buscar os diamantes. Muitos estão esperando por essa oportunidade. Então a gente não pode voltar do mesmo jeito. O nosso compromisso quando a gente veio para cá é de que a gente vai voltar para lá melhor do que quando a gente chegou aqui. E isso é a grande virtude. Isso é o que realmente tem valor. Eu pedi para a Gabi, eu fiz a pesquisinha ali, né? A gente tem uma grande confusão sobre o que é prosperidade. E aí quando você pesquisa, depois vocês façam isso no Google, coloca lá, próspero, no Google. E diz o que, Gabi? Que prospera, se desenvolve, progride. Não está falando nada de dinheiro. Não está falando nada de bem material. Prosperar, ser próspero,
a gente vincula isso e a gente ouve muita gente da religião, mesmo dentro da doutrina espírita, ou dentro das irmãs espiritualistas, ou dentro das outras doutrinas, pregando que o teu vínculo e a tua relação com Deus vai te dar prosperidade, no sentido de que vai te dar posse material. Você vai conquistar. E quanto mais você fizer, quanto mais você se doar, você vai ter posses materiais. Gente, isso acontecia na época dos hebreus. O povo hebreu, lá antes de Jesus, eles precisavam levar as coisas no altar. Uma das maiores ofertas que eles podiam oferecer era o cordeiro que eles ofereciam a Deus. Eles levavam um carneirinho lá e ofereciam a Deus, né? Então, a prosperidade para eles estava vinculada ao esforço que eles tinham de agradar a Deus. Era uma troca, era um Deus de barganha. E tem muita gente se relacionando assim com a espiritualidade. Tem muita gente fazendo oferenda para a espiritualidade para poder conquistar as coisas aqui no mundo físico. Tem muita gente fazendo barganha com a espiritualidade, dizendo, se eu te dou tal coisa, você me dá tal coisa. Achando que essa ainda é a relação com as coisas de Deus. Tem muita gente frequentando igreja e fazendo oferenda e oferta e tudo mais, pensando que vai ter conquistas materiais dependendo da oferta que fizer. E, gente, Deus não tem nada a ver com material. Quem foi o maior que passou aqui até agora? Até hoje. Quem foi o maior? Foi Jesus Cristo. Não era para ter vindo num cavalo branco com uma armadura de ouro e tudo mais? Como é que ele entra em Jericó? Em cima de um jumentinho. Gente, o Divaldo, ele tem uma fala que é muito chocante, que ele diz o seguinte, que o Cristo, do ponto de vista material, se prosperidade tivesse alguma coisa a ver com o material, o próprio Cristo era a maior fraude que já existiu. Porque a cruz que ele foi crucificada, nem lixada foi. No momento que ele está pregado e que o corpo dele cansa e que ele afasta para baixo, palavras do Divaldo, aquelas ferpas da cruz entram nele, na carne dele. Porque nem lixada a cruz tinha sido. Não tem nada de material. Quando nós falamos das coisas de Deus, nós falamos das coisas que são do ponto de vista moral, espiritual, e é só. A espiritualidade nunca vai tratar com você de coisas materiais. Prosperidade não tem nada a ver com troca, com barganha com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, com qualquer santo que seja. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Prosperidade tem a ver com progresso, com desenvolvimento, com evolução. Eu posso ter uma condição de vida difícil e ainda ser próspero. Eu posso estar passando por todo tipo de problema nessa vida aqui e ainda ser próspero. Porque do ponto de vista do espírito, o que é a prosperidade? Quais são os diamantes? O que vale mais? Não são as nossas virtudes? Então, não tem nada que ficar negociando. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo, tenho que ser dedicado, tenho que fazer aquilo que cumpre o meu dever de fazer. Se eu for um empresário, tenho que ser um bom empresário. Se eu for um funcionário, tenho que ser um bom funcionário. Se eu for um servidor público, tenho que ser um bom servidor público e cumprir o meu papel no limite daquilo que é o certo e cumprir e fazer certo. E é isso. E se dentro do meu propósito, dentro da minha jornada, as coisas tiverem que acontecer, elas vão acontecer. E se elas não tiverem que acontecer, elas não vão acontecer. E é simples como isso. Eu não preciso passar uma vida brigando com a minha vida, achando que eu sou infeliz, porque eu não tenho o que eu gostaria de ter. Eu sei o que aquilo vai fazer comigo, com o meu espírito. Eu sei como que aquilo vai me perturbar ou não. Tem uma brincadeira que eu sempre faço, quando eu estou sentado aqui na beira-mar, quando eu estou sentado ali na calçada, inclusive meus pais estavam aí, né, e no final de semana a gente estava passando ali, e passa aquelas pessoas vendendo aquele negócio da Mega Sena, né? Eles falam, olha, o bilhete da Mega Sena está acumulado, o bilhete da Mega Sena está acumulado. Impossível que você já não tenha sido abordado, né, por essas pessoas. E eu sempre falo assim, meu irmão, não posso.
Ele fala assim, mas por que não pode? Sempre eu respondo, sempre eu falo isso. Meu irmão, não posso. Fala, por que você não pode? Eu falo assim, porque eu tenho a pretensão de ir para o céu. E se eu ganhar na Mega Sena, eu não sei se eu vou. Agora eu já não sei se eu vou, mas se eu ganhar na Mega Sena, eu tenho quase certeza que eu não vou. Brincando com ele, né? Daí dá risada e encerra, e beleza. Mas, o que é o precioso? O que é o nosso diamante? Não estou dizendo, de novo, que a gente não possa ter uma boa condição. Todo mundo pode ter, se souber lidar com ela. É uma das maiores provas dessa vida, sabia disso? A prova da riqueza é uma das maiores provas dessa vida. Jesus fala, né? Que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Vamos entender que camelo, que ele quis dizer, era uma linha que era feita do pelo do camelo. Porque se fosse efetivamente para um camelo passar pelo buraco da agulha, seria impossível. E ele não está dizendo que é impossível. Ele está dizendo que é mais fácil uma linha passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, dá trabalho, é difícil, tem que se comprometer. Tem que ter esse entendimento. Né? Então, eu preciso olhar para a minha vida e eu preciso olhar para aquilo que é a minha verdadeira propriedade, gente. O que tem valor? Quais são os únicos bens que eu vou levar embora? Com o que eu vou chegar lá? E Jesus fala para nós que a gente precisa escolher a porta estreita. Porque grande é a porta da perdição. Nós estamos no mundo e o mundo está oferecendo grandes portas para nós. Nós precisamos escolher a porta estreita. E como nós seremos reconhecidos se escolhemos a porta estreita ou não? Ele diz assim, porque na sequência dessa mesma passagem bíblica, né? Ele fala assim, porque toda árvore será reconhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Quais serão os frutos da nossa árvore? Conceito do que nós vamos chegar lá? Quais são as virtudes que nós vamos levar? Voltando para a nossa historinha, nós vamos voltar com um barco cheio do quê? Não vamos se perder na história desse mundo e achar que são as coisas daqui que têm valor, porque as coisas daqui são cebola. A gente precisa voltar tendo recolhido, tendo desenvolvido, tendo aprendido as coisas que são importantes para o nosso espírito. E como que se desenvolve isso? Com renúncia. Eu estou renunciando a alguma coisa da minha vida? Ou minha vida tá top, Ricardo? Tá massa, só cara, tá só coisa legal. Minha vida tá suave na nave, tá sensacional, mas não tem uma coisa errada, nada. Nada me tira do meu conforto, tá tudo fluindo, tá tudo sensacional. Gente, se tá assim, eu tenho que rever isso. Porque a nossa reencarnação, ela é igual a matemática. Se estiver muito fácil, pode voltar e começar a fazer a conta de novo, que deve estar errada. Não vai estar fácil. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. No mundo de provas e expiações, não é fácil para ninguém. É difícil para todo mundo. Esses dias eu perguntei aqui, quem não tem problema, levanta a mão. Ninguém levantou. Por quê? Porque está todo mundo cheio de problema. É assim. Essa é a dinâmica da nossa vida. Agora, não pode estar confortável. Não pode estar tranquilo. Você está renunciando ao quê? Não, está todo mundo se adaptando à minha forma de crer, de ser e de fazer as coisas. Todo mundo tem que se adaptar ao Ricardo. E o Ricardo não faz renúncia de nada? Ó, boa notícia, Ricardo.
é que todas as pessoas que estão à sua volta estão renunciando e estão se melhorando. E você está estagnado. E a tua vida está... Você está achando que a tua vida está sensacional. Mas você é o único que não se mexeu. Do que eu estou abrindo mão? Qual a renúncia que eu estou fazendo? Como eu estou saindo da minha zona de conforto? O que eu estou disposto a me esforçar, a me entregar para conquistar essa virtude? Ela está aí. Mas a virtude, ela se estabelece por uma mudança de comportamento, de algo que era ruim ou de que não era bom e que passa a ser um comportamento melhor. Passa a ser uma evolução moral. Passa a ser uma mudança, um compromisso com aquela transformação do seu ser. Se eu não estou mudando nada, gente, eu não estou conquistando nada em termos de virtude. Então não vai ser confortável. Porque eu vou ter que olhar para a minha vida e falar assim, o que não está legal? E de novo, não é físico, não há plástica que resolva. Porque é dentro. É lá dentro. Então, o que se trata essa prosperidade? Se trata dessa evolução, dessa busca, desse entendimento, do que nós estamos fazendo aqui. O simples fato de nós estarmos reunidos num momento, falando sobre as coisas de Deus, prestando atenção nisso, isso, gente, é alimento para a nossa alma. Só que ser de Jesus, dentro da casa de Jesus, é top, é fácil. Né? Na hora que eu vou sair aqui da vaga que eu dou certo e o cara já não deixa eu passar e ele me fecha, é que eu quero ver ser de Jesus. Na saída aqui do nosso bate-papo de hoje. É lá fora. Aqui dentro é confortável. Aqui a gente vem buscar subsídio, a gente vem buscar alimento para o nosso viver nessa semana. Segunda-feira estamos aqui estrumbicados de novo, buscando, morrendo de sede, querendo beber dessa fonte de novo, para que a gente possa alimentar o nosso espírito novamente. E aí mais uma semana pela frente. E assim a gente vai lutando contra a gente. A gente não está lutando contra o mundo. A gente não está se degladiando com as coisas que acontecem errado lá fora. A gente está se degladiando da forma como a gente reage às coisas que acontecem com a gente. Como é que eu vivo sobre aquilo que acontece comigo? Como é que eu vivo diante da provocação do mundo, naquilo que é a minha tendência? Naquilo que eu trouxe para vencer nessa vida, e que eu preciso superar, e que o mundo não vai te poupar. Meu irmão, minha irmã, se eu tenho que superar uma determinada situação, ela não vai ser escondida de você. Ela vai ser colocada na sua frente. E aquilo que é a sua dificuldade na sua vida foi colocado na sua frente por Deus, para que você possa olhar aquilo no olho e superar ou sucumbir. Mais uma vez sucumbir. Ou pela primeira vez superar. E conquistar a minha virtude. E quanto que custa isso? Deixa eu explicar uma coisa, quanto custa. Vou contar mais uma historinha do quanto custa. Uma outra história. O senhor estava passando em frente de uma loja e tinha uma faixa. Nessa faixa estava escrito assim: preciosidades grátis. Qualquer um de nós entrava nessa armadilha, né? Qualquer um de nós entrava nessa armadilha. Preciosidades grátis. Ok. Ele não resiste e entra pela porta. Quando ele entra pela porta, ele começa a olhar um monte de vaso, um monte de recipientes grandes, cheios até a boca. E na frente de cada recipiente estava escrito: gratidão, amor, prosperidade, paciência. Paciência era um potão gigante. Quase o tamanho dessa casa, o pote da paciência. Os potes repletos de coisa. E aí ele chega e fala: escuta, eu não entendi. Você está me dizendo que tudo que tem nessa loja aqui é de graça? De graça.
E eu posso escolher, tenho direito de um só, como é que funciona? Não, você pode escolher o que você quiser. Todos os itens, qualquer item, quantos itens você quiser, pode escolher. É de graça. Daí ele começa a escolher, eu quero amor, eu quero gratidão, eu quero paciência, eu quero equilíbrio, eu quero harmonia, eu quero, começa a escolher todas as coisas e o cara vai anotando tudo que ele quer. Daí ele fala, só um pouquinho que eu vou separar o seu pedido. Só um minutinho, eu vou separar o seu pedido. Aí o senhor fica lá no balcão e ele entra. Vai lá para dentro, daqui a pouco ele volta com um papelzinho, um saquinho assim, entrega na mão do senhor. O senhor fala assim, não, mas não foi isso que eu te pedi. Eu te pedi todas aquelas coisas. Ele falou assim, pois é, então, tá aí, uma semente de cada que você pediu. Agora você precisa plantar, regar e fazer isso florescer na sua vida. É de graça. Tá aí a semente. Quanto custa? É de graça. Todas essas sementes estão aí, de graça para nós. Mas dá trabalho. Porque a gente não vai usufruir disso sem ter o nosso mérito. E, gente, a doutrina explica para nós um Deus que é um Deus de amor. Mas a doutrina explica para nós que esse mesmo Deus de amor, no mesmo patamar, porque ele é equilibrado em todas as suas qualidades, afinal ele é a perfeição, Deus é a perfeição, ele é equilibrado em todas as suas características e qualidades de forma equilibrada, nivelada, igualada. Então esse mesmo Deus que é um amor incondicional, tem até uma música que fala disso. É um amor incondicional, é um amor que não tem explicação. Esse mesmo Deus é a justiça incondicional. E a justiça se mede pelo mérito. O que é o mérito, gente? É o que eu mereço. O que eu mereço? O que eu fiz para merecer isso que eu quero? Todo mundo só quer as coisas boas, mas eu mereço essa coisa boa? É o justo? É o justo? Então, a semente é de graça. Do quê? De todas as qualidades. Todas elas estão disponíveis para todos nós, à vontade. Quantas quiser, de qual qualidade você quiser. Todas estão disponíveis. E como é que faz para ser assim? Renúncia. Escolha. Que reflete renúncia e consequências. Se a escolha não tiver renúncia, a consequência possivelmente não é boa. Se a escolha tiver renúncia, a consequência possivelmente é boa. O custo é a minha renúncia, o custo é a minha dedicação. O custo é eu olhar para isso e falar assim, eu preciso ter essa virtude. Eu preciso ter essa característica. Eu preciso mudar a minha forma de ser e de fazer as coisas. Eu preciso entender o que realmente tem valor. E a partir disso, a partir dessa visão, se eu fizer essas escolhas, eu terei o mérito. E olha só que legal, Deus é justo. Apesar de me amar muito, 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 se eu não merecer, não vai chegar. E me amando muito, 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 se eu merecer, não tenha dúvida, vai chegar. Porque ele é extremo amor, mas ele não pode ser injusto. A gente não pode viver coisas tão diferentes, porque um Deus é um Deus de capricho. Nós vivemos coisas diferentes porque nós fazemos escolhas diferentes. Porque no nosso passado nós temos histórias diferentes, reencarnações diferentes.
com consequências que chegam agora e alcançam a gente. E essas consequências são diferentes por quê? Porque nós escolhemos diferente. E apesar de eu querer muito que as coisas sejam muito boas para mim, para minha vida, para minha família, e que dê tudo certo, se nós não plantamos certo numa existência anterior, o mérito nosso, nós merecemos que a justiça nos alcance. Em cada um de nós. Aí quando a justiça alcança, a gente fala assim, ai Deus, por que você está fazendo isso comigo? Deus deve olhar para nós igual aquelas crianças birrentas que choram, que diz que não quer, mas eu não quero. Vai escovar os dentes, não, estou cansado, quero dormir. Põe o pijama, não. Quem já teve criança pequena sabe como é que é. Vai deitar, larga esse celular. Larga esse celular é mais novo, né? Mas é bem mais difícil que escovar os dentes e pôr o pijama. Gente, a gente parece essas crianças birrentas. E a doutrina explica para nós que a gente precisa entender que a gente é espírito e que a gente precisa ser adulto. Vocês já perceberam que quando chega uma pessoa para contar uma coisa para você e fala assim, ah, então, amigo, amiga, eu estou passando por um problema, eu estou com uma situação assim, 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 assado, cozido, mal passado, vai contar uma história daquelas. E a gente ouve aquilo, e a gente fala assim, não, a gente olha para aquilo com maturidade. A gente olha para aquilo com maturidade. A gente fala assim, meu amigo, minha amiga, minha irmã, olha, você precisa fazer assim, você precisa cuidar disso dessa forma. Por que isso? Falo com toda a propriedade, com toda a maturidade para a pessoa. Por que quando o problema chega na nossa vida, a gente vira bebê? A gente se recolhe. Ah, eu estou passando uma coisa na minha vida. Por que a gente tem esse comportamento? Por que a gente se diminui? Cadê o sênior? Cadê a pessoa madura ali para olhar para o seu problema e falar assim, isso aqui que eu estou vivendo, eu vou enfrentar isso aqui com sobriedade. Eu vou entender isso aqui de uma forma adulta, o que eu estou vivendo, porque eu sou um espírito que tem experiência. Isso eu estou passando por isso, tem um motivo. Eu preciso aprender alguma coisa. Eu vou aproveitar esse momento para tentar evoluir. Ah, Ricardo, então quer dizer que você tem esse comportamento por todos os problemas que você passa na vida? Lógico que não. Eu estou aqui falando de uma suposição. Né? Estou falando aqui da recomendação do nosso evangelho. De tanto estudar e falar para vocês, né? O Haroldo até fala uma coisa engraçada. Ele fala assim, o Haroldo Dutra, né, palestrante espírita, ele fala assim, qualquer um de vocês pode levantar durante a minha palestra e ir embora. Eu não, eu tenho que ficar até o final. Então significa que eu preciso mais do que todo mundo, né? Então assim, a gente precisa olhar para isso com sobriedade, maturidade. Da mesma forma que eu tenho essa maturidade para olhar para o problema do outro, eu tenho que ter mais maturidade para olhar para o meu problema. E tomar decisões que podem ter renúncias, que têm com certeza absoluta consequências. E está tudo certo. Existe uma consequência certa ou errada? Não, tudo é aprendizado. Sempre resta o aprendizado. E o que é o aprendizado? O que o aprendizado é? Prosperidade. Do ponto de vista do espírito, prosperidade. O que é ser próspero? Progredir, se desenvolver, evoluir. Isso é ser próspero. Prosperidade é isso. Então, gente, se apesar dos trancos e barrancos, no final, eu aprendi alguma coisa e eu desenvolvi alguma virtude em mim, eu sou próspero. E é isso que importa. Porque no final das contas eu vou voltar para lá, talvez ainda fedendo cebola, mas com 2 ou 3 diamantes no bolso. E isso é o que importa. Então, a gente não pode se distrair aqui. A gente não pode estar distraído aqui. A gente pode estar olhando as coisas que têm valor aqui para o mundo. A gente pode usufruir dessas coisas que têm valor para o mundo.
Mas a gente não pode esquecer do que a gente está guardando para a gente, do que a gente está assambarcando, aquilo que a gente está querendo levar embora. Se eu perder isso de foco, eu vou me assustar, porque eu vou chegar do lado de lá e eu não vou ter levado nada que tem valor. E aí talvez a dor moral se apresente e ninguém quer viver isso. Todas as virtudes estão disponíveis, estão à disposição. E quanto elas custam? Nada. Nada. É só cada um de nós se empenhar, se dedicar, olhar para o seu espírito, olhar para quem eu quero ser e trabalhar isso, e dedicar para isso. Última vez. Qual a renúncia que eu estou fazendo? Eu não estou renunciando a nada? Eu preciso rever. Eu preciso olhar para a minha vida. A partir do momento que eu começar a renunciar, eu tenho grande chance de atingir essa prosperidade, que, de novo, não tem nada a ver com essa barganha, com essa coisa que não tem nada a ver com o espiritual, que não tem nada a ver com Jesus. A única coisa que Jesus falou em termos materiais, única coisa que ele falou em termos materiais na Bíblia foi: dai a César o que é de César. Seja justo, pague seus impostos. Não tem a cara dele na moeda? Tem. Então dá para ele. A única coisa de material que tem, que ele está falando. O resto é só moral. Jesus só fala de moralidade. Jesus não fala nada de espiritual. Então a gente precisa parar de querer barganhar com Deus. Eu preciso parar de querer achar que eu estou vindo no culto, que eu estou vindo na igreja, que eu estou vindo no centro espírita, e que agora eu vou começar a frequentar. E, ó Deus, estou vindo, estou comportadinho aqui agora, então o Senhor toma conta das minhas coisas e faz as coisas funcionar. Porque agora eu sou um servo do Senhor. Não rola, não funciona assim. Deus é fiel, mas cada um paga as suas contas. Né? Então, gente, não é essa troca. Não é essa troca. Por quê? Porque ele está de olho naquilo que vale verdadeiramente. Na verdadeira propriedade que o nosso Evangelho traz para nós. Amém?